Olá, seguindo a nossa sequência de vídeos sobre o mundo grego, quero falar um pouquinho agora sobre as mudanças que vão acontecer na Grécia no período homérico. Primeiro, a gente já falou no vídeo anterior como viviam os creto-micênicos. Agora vamos falar um pouquinho como viviam os gregos. Os gregos viviam em grupos familiares imensos, variando ali de 150 até umas 600, 800 pessoas, cada aldeia. Esses grupos aldeões eram ligados por laços de parentesco. Eles viviam todos em parentela, né? Liderados por um pai de família, que era normalmente o patriarca, o homem mais velho, a quem se atribuía a sabedoria, a quem se atribuía o sacerdócio, e que era supostamente o homem mais sábio. E esses grupos eram chamados de genos. Portanto, nesse primeiro momento, eles têm uma vida chamada de vida gentílica. A vida é gentílica porque viviam em genos. Na verdade, é daí que vem a expressão genética, que se refere a laços de consanguinidade, laços de parentesco. Nestes genos, duas características importantes. Eles tinham uma vida igualitária. O trabalho, por exemplo, era dividido por sexo e idade. Homens velhos, homens jovens. Mulheres velhas, mulheres jovens. Eles não conheciam a propriedade, eles não conheciam a individualidade. As crianças não eram filhas dos seus pais, eram, na verdade, filhas do grupo. E todo o grupo se responsabilizava pela educação das crianças. Então, quando os dórios chegam e começam o processo de ataque, de tomada das terras que antes pertenciam aos creto-micênicos, que todos os gregos acabam se engajando no mesmo processo, então as mudanças começam a acontecer também dentro dos gregos. A principal mudança é a degeneração da vida gentílica. Essa vida em grupos familiares, onde tudo era comum, onde tudo era de todos. Na medida que eles tomam as terras dos creto-micênicos, a primeira coisa que eles descobrem, a primeira invenção importante para a sociedade deles, é a invenção da propriedade. Surge a propriedade. E aí, eu quero dizer a você que é a primeira vez mesmo na história, porque no Egito, na Mesopotâmia, não existia esse conceito de propriedade. As terras egípcias eram terras do faraó. As terras da Mesopotâmia eram terras pertencentes aos reis das civilizações, desde os acádios até os babilônios, assírios e todos mais. As terras eram o centro dos reis. Por que era assim no Oriente? Porque a principal característica econômica, cultural e política deles eram estados teocráticos, onde os reis eram deuses. Então, se alguém lhe perguntar algum dia se havia latifundiários no Egito, se havia latifundiários na Mesopotâmia, na Babilônia, a resposta que você deve dar é não. Não havia latifúndios, porque as terras todas pertenciam ao Estado. Os gregos são os primeiros a criarem a propriedade não estatal da terra. A primeira forma de propriedade que os gregos criam é a chamada propriedade tribal. Quando a tribo toma uma cidade, toma um território de algum grupo creto-micênico, eles se apropriam para si. Então a propriedade é tribal. Na medida em que essa propriedade coletiva começa a dar problemas, choques, conflitos, os pais de família, os paterfamilies, dividem essas propriedades entre os seus principais parentes, os mais chegados, normalmente entre os seus descendentes diretos, os seus filhos. Então, vai surgir uma segunda forma de propriedade, a propriedade familiar. Então veja, a primeira forma de propriedade é tribal, a segunda é familiar. Os mesmos problemas encontrados
dentro da tribo foram encontrados dentro da família, que eram pessoas lutando por mais direitos e mais privilégios. Por que isso acontece? Pela própria natureza humana e pela própria natureza da economia. Todas as vezes que a gente tem uma repartição de trabalho, uma divisão de trabalho, a gente tem uma dificuldade grande em dividir os resultados do trabalho. Então, por exemplo, quem vale mais, um professor ou um médico? É muito fácil, os professores todos dizem, o professor, porque sem professor não tem médico. Os médicos dizem, mas sem médico, quando o professor adoece, ele morre, e não tem professor. E quem se importa com o trabalho do gari, por exemplo? Quem se importa com o trabalho da faxineira da escola? Sem faxineira da escola não tem escola. Sem faxineira da escola, do hospital, sem faxineiro das ruas, dos garis, a cidade viraria um caos. Quem se importa com o trabalho deles? Então, na nossa ótica, o nosso trabalho é sempre melhor, sempre mais importante que o dos outros. E isso gera conflitos, lutas sociais. Então, as famílias dividem os grupos familiares que já tinham recebido cada um seu quinhão do Pater Familias, voltam a dividir as terras entre si. E eles dividem por proximidade familiar. Quem são mais próximos do novo líder daquele pequeno núcleo familiar recebem terras. E a gente passa para terceiro grau, terceiro nível da propriedade. O primeiro era tribal, o segundo familiar, agora a propriedade particular, pessoal. E os donos das terras passam a constituir a nobreza. Então surgem assim os eupátridas. Este mesmo processo nós vamos ver que vai acontecer lá na frente, em Roma. E lá vão surgir os patrícios. Então, eupátridas e patrícios, esparciatas em cada lugar diferente, têm nomes diferentes, mas têm a mesma função social, política e econômica. Então, eupátridas em Atenas, esparciatas em Esparta e patrícios em Roma, que é outro assunto mais na frente. É assim que acontecem as principais mudanças no mundo grego. Então, essa propriedade vai ser a chave de todo o processo de mudança. Na verdade, toda vez que alguém se apropria de uma coisa que era comum, ele exclui os outros, né? É mais ou menos como a ideia de cercar, de fazer uma cerca na praia. Ora, mas a praia é de todo mundo, como é que você pode cercar um pedaço? Mas aquela casa é minha. Sim, a casa é tua, mas a praia é de todos. Então, se você se apropria de uma coisa, você impede que os outros usufruam. Né? Então, toda vez que alguém se apropria, eu quero insistir muito nisso, para que você compreenda com clareza. A explicação disso, o entendimento melhor desse processo, vai se dar lá no Iluminismo, quase 3.000 anos depois desse episódio, ainda com Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai fazer uma análise bastante interessante desse processo de apropriação. E ele vai chamar os eupátridas e todos que repetiram ao longo da história os seus atos de ladrões.